Leia aqui comigo. Comunique um padrão. O quê? Não estamos falando de padrão financeiro. Nós estamos falando de um padrão de comportamento. Nós vamos falar hoje de um assunto, aliás, nós vamos falar de muitos assuntos. Muitos assuntos, importantíssimo. Eu penso, estou pedindo isso a vocês ontem, aliás, nos últimos dias, né? Eu tenho falado sobre isso. Não sai da posição, não se distraia. Não se disperse. O arrependimento vem quando a gente se distrai. E o diabo trabalha em cima das distrações. Eu tenho falado sobre isso todos os dias, porque eu estou vendo o que Deus está fazendo. E não é por conta do testemunho que eu dei a vocês ontem, não. É por causa dos testemunhos que estão acontecendo. Que são testemunhos assim poderosíssimos. Então, mantenha-se focado, mantenha-se na posição, não se distraia, porque é como eu disse e volto a dizer, se você não assistiu o culto que eu pedi para você assistir, que foi o culto de... Eu não lembro a data, depois vê aí, Vitor, que dia que foi. Que dia que foi? Dia 18? Dia 18? Acho que foi postado dia 18. Vai lá assistir. Assiste por zelo para com a tua vida e para quem quer mudar de vida. Não adianta a gente se enganar. É toda uma preparação. Todos nós. Ninguém pula processo. Deixa eu te ensinar uma coisa. Ninguém pula processo. E se pular vai fracassar. Não tem jeito. É a mesma coisa, às vezes as pessoas perguntam assim para nós. Direto nós recebemos mensagens de tudo quanto é lugar, solicitando a igreja nesses lugares. E a gente sempre diz o seguinte, não é simples assim. Nós não trabalhamos com pastor de fora. E nós não recebemos pastor de fora. E formação de pastor é só o tempo. Pastor precisa de treinamento, pastor precisa de discipulado, pastor precisa passar por processo. Pastor tem que começar por baixo, pastor tem que lidar com ovelhas, pastor tem que curar ovelhas. Pastor é como a gente aprende. Nada vem pronto. A gente fala da pesca maravilhosa, você pesca. Depois que você pesca o peixe, você tem que fazer o quê com o peixe? Tem que limpar. Nada vem pronto. Tudo tem que ser preparado. Então ninguém pula processo. Se pular processo, não vai funcionar. Então tem os processos. Deus trabalha conosco com processo. Se tem uma coisa que Deus respeita, é processo. Então nós passamos por todos os processos necessários. O treinamento da fidelidade, o treinamento do pouco, o treinamento do deserto. Quem não é fiel no deserto não será na terra prometida. Quem não é, não será. Então, vamos começar a nossa meditação hoje. Está aqui, ó. Esse não é um sermão novo, comunique um padrão elevado. Isaías diz assim, ó. Porém o generoso planeja coisas generosas. E por meio de coisas generosas ele ficará de pé. Nós sempre falamos que o grande desafio que existe para rompermos, ele está dentro de nós. Justamente por quê? Porque quando uma pessoa diz que não crê que é possível, então não será possível. Porque essa é a fé que existe dentro dela. É o que está dentro dela. Então,
Nós somos resultado daquilo que nós acreditamos. Diga, nós somos resultado daquilo que nós acreditamos. Aqui está o ponto de partida. Nós vamos repetir isso sempre. Por isso, até que a gente entenda isso, nós não vamos chegar a alcançar aquilo que muitas vezes nós falamos que nós queremos. Então, tem algumas pessoas, espero que não tenha ninguém aqui dessa forma, mas a verdade é que tem, só estou passando um anestésico, que não fica contando aquelas historinhas, passa uma vida inteira contando as historinhas, as desculpas, como se isso pudesse validar, fosse uma justificativa para suas crenças falidas. Crê errado, colhe o resultado errado, então tem uma justificativa para isso. Sempre a gente vai contar alguma história. Então, e geralmente é aquela história que a gente ouve muito bem, eu não tive apoio de ninguém, né? Ninguém me apoia, ninguém me ajuda, eu não fiz uma faculdade, eu não consigo perder peso por causa do estresse, né? Eu estou endividado por causa da crise, que são histórias, você sabe disso. São histórias que a gente, às vezes, quer acreditar nisso, mas isso não vai funcionar. Não vai, nós precisamos mudar essa crença e começa pela fé. Nós vemos aí, a história mostra, está aí para nos dizer e nos contar, os grandes gênios, as grandes pessoas que tiveram ideias que mudaram o mundo. Muitos não tinham formação acadêmica, muitos não tinham, né, tudo aquilo que muitas pessoas dizem que é necessário para isso, e romperam, venceram. Então, nós precisamos trabalhar com aquilo que a Bíblia nos ensina, rompendo, derrubando aquelas fortalezas mentais, os vícios emocionais criados em nossa mente, que acaba legitimando os fracassos. E não tem aquela coisa assim, a gente diz assim, o senhor não sabe o que eu passei, eu sei, eu não sei exatamente o que você passou, mas eu sei que tem gente passando pelas mesmas coisas e vencendo. Ponto. Tem gente passando pelas mesmas coisas, pelos mesmos desafios e rompendo, vencendo. É isso que a gente tem que aprender. Ontem eu compartilhei algo com vocês. A Bíblia diz que tudo será feito conforme a sua fé, ou não. Diga comigo, tudo será feito conforme a minha fé. Tudo é um tipo de fé. Tem a fé, realmente a fé positiva, a fé em Cristo, e tem uma fé negativa. Tudo será feito segundo a sua fé. A Bíblia diz que o Senhor coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição, nós escolhemos. Por isso que o grande foco, o grande alvo, você não tem que se focar em ninguém, você tem que se focar em você. Você não tem que se focar, não tem que olhar para a direita nem para a esquerda, você tem que olhar para você. Você tem que olhar para a tua vida, para as tuas crenças. Saber que você precisa depender de Deus. Ontem o que eu compartilhei aqui com vocês, daqui a pouco eu falo mais, é uma coisa que nós ensinamos a vocês há muito tempo. Nós pregamos, coloca a sua confiança em Deus, quando você alcança o favor de Deus, você alcança o favor dos homens. Se Deus quiser usar uma pessoa para te favorecer, Ele usa uma pessoa para te favorecer. Uma porta, um negócio, um cliente, uma parceria, uma ideia pode mudar completamente a sua vida. Uma. Pode ou não pode? Uma. Mas eu preciso colocar a minha confiança aonde e em quem? Qual é o ponto de partida? Em quem eu preciso colocar a minha confiança? Responda você. Quando você tem o favor de Deus, você terá o favor dos homens. Quem pode te promover é Deus. Como nós reagimos, lidamos com os problemas, reflete a crença que nós professamos. Como que eu lido com cada situação? Isso reflete aquilo que está dentro de mim. Deixa eu fazer uma colocação para você. Uma pessoa precisa treinar para engordar? Sim ou não? Precisa de treinamento, não? A única coisa que ela precisa fazer é o quê? Comer. Indisciplinadamente comer. Sem limites comer. Então, para ser uma pessoa chata, uma pessoa precisa treinar? Tem que treinar para ser chato? Não. Precisa de treinamento, um treinamento específico, claro, para ser pobre?
Precisa? Sim ou não? Uma pessoa precisa treinar para ser pobre? Não, não precisa treinar para ser pobre. Mas uma pessoa precisa treinar para evoluir, para crescer, para ser imprescindível. Ela precisa de treino, foco, determinação. Para isso ela precisa. Tudo que eu citei, que a gente não precisa treinar, ao contrário, nós precisamos treinar para tudo. A fé, inclusive, é um treinamento. A Bíblia fala do exercício dos sentidos. O exercício da fé. Então, para romper, crescer, eu preciso treinar. O treinamento é para você se tornar uma pessoa melhor. Se você não buscar isso e treinar para isso, você não vai ser. Você não vai crescer e se tornar uma pessoa melhor e acaba não se livrando de problemas que você acaba atraindo problemas, sofrimento para a sua vida e nunca sai de uma situação ruim. Por quê? Porque sempre as mesmas atitudes, sempre o mesmo comportamento, sempre a mesma maneira de lidar com as coisas. E aí, algumas pessoas carregam um histórico de fracassos e decepções e elas não se importam em começar a treinar para ser melhor. Espera aí, o que eu aprendi com isso? Eu quero treinar para nunca mais viver isso. Eu quero treinar para nunca mais passar por isso. É um treinamento. Amém? Vamos lá, vamos pensar aqui. Volta na palavra aqui, ó, treinamento. Repete essa palavra comigo, treinamento. A Bíblia diz que nós somos comparados a um atleta. E um atleta, para subir no pódio, ele precisa de um treinamento, a palavra diz assim, rigoroso. Um treinamento rigoroso. Ele precisa esmurrar a sua carne. Ele precisa esmurrar a sua carne e submetê-la à servidão, que ela seja serva e não ele servo da carne. Então, algumas pessoas dizem que querem muitas coisas na vida, mas realmente o que estão perseguindo? Quanto querem? O que está fazendo para chegar lá? Porque não basta dizer que quer. Não basta dizer. Não vai mudar nada. Observe, tem uma coisa que nós temos falado muito hoje, nos últimos tempos. Observe o que a média está fazendo. Se você for um pouquinho observador, e você começar o que a média está fazendo, você vai conseguir extrair uma estratégia para alavancar a sua vida e para ser o diferencial. Você, hoje, a média é medíocre. Mediano é medíocre. Só que, deixa eu ensinar uma coisa para você hoje, olha aqui para mim, eu falo sobre isso, eu nunca me preocupei com igreja cheia. E eu não me preocupo com igreja inflada. Eu sempre falo sobre isso. Você vai me ver pregar aqui, você vai ver só gente do ministério pregar aqui. Não vem ninguém de fora para dar movimento aqui. Sabe por quê? Porque nós não queremos igreja inflada ou inchada. Ela incha quando tem um movimento. Quando o movimento vai embora, fica aí, daquele jeito, não cresce, não avança, as pessoas não vencem. E como nós vencemos? Primeira coisa, nós falamos sobre o que ontem, gente? Sobre? E a sabedoria, com a sabedoria você constrói, e com o discernimento você consolida. Construir, muita gente, está aqui, ó, Provérbios, ó, com a sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ou discernimento ela se firma, ou ela se consolida. Aqui, ó, com a sabedoria se constrói a casa, e com discernimento ela se consolida. Porque construir, todo mundo vai construir alguma coisa em algum momento. Mas consolidar é outra história. Por quê? Sabedoria não é o suficiente. Você precisa de discernimento.
Você precisa de inteligência. Precisa fazer as escolhas certas. Não quer desanimar vocês, não, mas se você já sabe que ser simplesmente cristão e frequentar a igreja, você sabe que não é suficiente, que Deus não faz tudo sozinho. Você já aprendeu isso, que Deus não faz sozinho. Ele não faz. Eu estou esperando Deus fazer. Você vai ficar sentado esperando se você não começar a dar seus passos de fé, se você não começar a se aprofundar, se você não começar a fazer as suas orações da forma certa, se você não vigiar no seu coração. Porque qualquer pessoa que entra por aquela porta, que a razão não seja Jesus, vai sair por qualquer razão que não seja Jesus também. Por qualquer besteirinha. Se você entrou por aquela porta, que a razão não é o Senhor Jesus, você vai sair por ela. E nada vai mudar. E falo isso com amor. Porque a motivação está errada. Ele tem muitas coisas a realizar através de nós, muitas. Só que tem gente que não entendeu ainda. E o que eu estou falando aqui, ó. Leia aqui comigo. Comunique um padrão. O quê? Não estamos falando de padrão financeiro. Nós estamos falando de um padrão de comportamento. Comunique um padrão elevado espiritual. Comunique um padrão de comportamento elevado. Porque se nós não comunicarmos um padrão elevado, nós não somos testemunha. Nós podemos ser, pelo contrário, né, um péssimo testemunho. Então, nós aprendemos que muitas pessoas podem construir, mas se faltar discernimento, inteligência, para estabelecer quantas pessoas Jesus sarou, curou o destino delas, quantas pessoas Deus restaurou as finanças, o casamento, mas ela não tem inteligência, visão, não tem discernimento para manter tudo que construíram. Muitos receberam isso, mas não tem inteligência. São pessoas que vão além, mas não conseguem estabelecer. A inteligência afirma, consolida o que você constrói. Por isso que eu preciso orar por isso. Senhor, eu preciso de sabedoria, eu preciso de inteligência. E a inteligência começa o quê? Pelas nossas orações. O que nós oramos ontem, por exemplo? Qual foi o nosso grande pedido de ontem? Pelo quê? Sabedoria. Sabedoria, discernimento. Inteligência espiritual. Porque se te faltar sabedoria, você não sabe orar. Você não consegue fazer as orações corretas. Se Deus te der aquela oportunidade que deu a Salomão, talvez você vai fazer a oração, o pedido errado. Porque vai te faltar sabedoria para fazer. Então, o mais difícil, e todo mundo já sabe disso, não é conquistar. Não é ganhar dinheiro, o desafio é manter. É estabelecer a conquista, porque é necessário, diga a palavra comigo, treinar. Você sabe o que eu fazia com meu filho? Se servir para o seu. Sabe o que eu fazia com os meus filhos? Como treinamento? Toda a história eu dei um dinheiro pequeno para eles, e proposital. Comecei com um valor pequeno enquanto era menino. Quanto? R$50, quando era menino, criança. Depois subi para R$100. Depois, 200. Depois, 300. E depois, 400. E parei em 500. Quando eu parei em 500? Quando eu dei um carro para ele. E eu disse assim, ensinando. Eu disse assim, desse dinheiro que você está recebendo, tire o dízimo, tire a oferta, administra o resto e tem que sobrar. Se você inventar de sair para comer com os seus amigos, hoje eu vou na comida japonesa, amanhã eu vou na comida japonesa, eu vou 4 vezes ao mês, e o dinheiro acabar,
não tem vale. Não tem vale. Não peça. E foi assim. Quando eu dei o carro, falei, ó, administra, porque você tem combustível para colocar, que eu não coloco mais. Combustível é seu. Dízimo, oferta, administra e no final do mês tem que sobrar. Ele nunca me pediu R$1. Nunca. O senhor fazia isso por quê? Para quê, bispo? Porque o senhor não gosta dele? Não, justamente porque eu amo. Por quê? Eu precisava treiná-lo a administrar, lidar com pouco. Ele precisava saber lidar com pouco. Ele precisava ser fiel no pouco. Já pensou se começasse a infidelidade no pouco? Ah, não, isso aqui não dá para nada. Um dia eu me lembro de eu atender um pai, que o pai dava R$2.000 para o filho, quando eu dava 500 para ele. E o pai falou assim, rapaz, eu dou 2.000 e não dá para nada. E ainda reclama, briga comigo. Eu falei, eu dou 500 por o meu me agradece. E sobra. E ele está falando que ele ainda emprestava. Então, por quê? É um treinamento. Você treina para... Deus faz a mesma coisa. O Senhor não diz, a Bíblia não diz, foste fiel no pouco, no muito. Quem não sabe, quem não é fiel no pouco, não será no... Não vai ser. Vai se perder. Vai se intoxicar. Mas se já vem naquele padrão, vai saber lidar. Só pegar o modelo. Segue. Então, olha quanto é importante. Deus trabalha conosco assim. Dentro desse processo de fidelidade. O nosso crescimento espiritual, ele deve acontecer diariamente. Nós temos que evoluirmos para nos tornarmos pessoas melhores a cada dia mais. Mateus diz assim, Mateus 6, e não nos deixe cair em tentação. Diga comigo, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não nos deixe cair em tentação. Agora, Mateus 26, diga comigo, vigiem e orem para que não caiam em... O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Diga comigo, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e... Você sabia que tem muita gente vivendo tentações, muita gente passando por tribulações, situações que poderia, aflições que poderiam ter sido evitadas? Quem sabe disso? Levanta a mão, por favor. Muitas pessoas poderiam ter evitado aflições, situações, simplesmente por estar atento, vigilante, orando. Orando. Vigiai. Vigiar é o quê? Estar alerta, atento. Eu preciso estar atento, eu preciso vigiar, eu preciso estar em alerta. Porque eu posso... Vigiar é fazer uso do discernimento que separa a conduta de um cristão da conduta de um ímpio. Ó o que é vigiar. Ter discernimento da conduta. Eu estou alerta, eu estou vigilante. Eu estou o tempo todo vigiando, eu estou o tempo orando. Senhor, livra-me do mal. Vigiar é estar atento aos pensamentos que você pensa. Diga comigo, vigiar é estar atento aos pensamentos que eu penso. Diga aos sentimentos que eu sinto. Para que não leve você a atitudes miseráveis. Bispo, eu preciso estar atento aos pensamentos e aos sentimentos que está acontecendo dentro de mim? Totalmente. Porque tudo vai sair de você. O que vai acontecer fora vai sair de você. Então, você precisa estar atento a isso, vigiar nisso. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui?
E eu preciso alimentar o meu espírito. Por isso a necessidade de você estar na igreja, a necessidade de você estar orando, recebendo a palavra. Porque se você não alimentar o seu espírito, a sua carne vai te vencer. Ah, não me vence. É simples, querido. É simples. Vou te ensinar uma coisa hoje. Não confie em você. Não confie na sua carne. Não se meta aonde você não deve se meter. É como uma pessoa, vamos pensar nos chamados pontos fracos. Querido, você já teve problema com álcool. Você está no meio de pessoas que vivem envolvido com álcool, sentado à roda dessas pessoas, vive no ambiente. Você pode resistir hoje, você pode resistir amanhã, depois da manhã você caiu. Você teve um vício. Você pode resistir hoje, você pode resistir amanhã. Depois da manhã você caiu. Você tem uma fraqueza. Seja ela qual for. Vamos lá, vamos pensar aqui. Um homem, ele tem uma fraqueza grande por mulher. Eu não vou me meter numa situação que eu vou me colocar em vulnerabilidade, que vai ficar complicado. Não é verdade? Sim ou não? Ah, eu sou diferente. Ah, então você já era para estar morando na glória. Já era para ter sido arrebatado, então. Ninguém, querido. Foge. A Bíblia diz, foge da aparência do mal. Não se meta, não se envolva. Porque a cilada pode ser de inúmeras formas. O que aconteceu com José? Foi um tipo de cilada para ele. Mulher encantou ele, mas dentro dele tinha lá um padrão já definido. Quando ele foi fugir, ela agarrou a roupa dele e rasgou a roupa dele. Depois que ela rasgou a roupa dele, o que ela fez? Tentou me abusar, tentou me violentar. Está aqui, ó, a roupa dele na minha mão. Que cilada, né? Olha que situação. Imagina. Olha o quanto é sério. Agora, sem contar que se já é uma fraqueza, eu não posso me meter nisso. Porque se o espírito não estiver muito alimentado, a carne vai gritar. A carne vai gritar. Isso eu estou dando esse exemplo, mas eu posso ir para inúmeros exemplos. O que é a fraqueza da pessoa? Dinheiro? Dinheiro fácil. Tocar no que não é seu. Então, nós precisamos orar pedindo a Deus o livramento de tentações, testes que a gente não precisa passar. Orações específicas. Lembra de Jabes? Qual foi a oração de Jabes, gente? Amém. Senhor, Senhor, me abençoa. Aumenta as minhas terras. Guarda-me de males e livra-me de dores. E Deus ouviu sua oração. A carne, ela estará em sujeição se o espírito estiver fortalecido. Do contrário, não. A carne, ela te vence. A carne é fraca. Diga, a carne é fraca. Ela é fraca, ela é preguiçosa, ela é comilona. Ela gosta de comer, beber e folgar. É comprovado pela neurociência que as pessoas se apaixonam por pessoas, não se apaixonam por pessoas, mas sim por padrões. Por isso nós estamos falando ali, ó.
Comunique um padrão elevado. As pessoas se apaixonam por um padrão de pessoa. Quando aquela mulher se apaixonou por José, ela se encantou por José, ela se encantou pelo padrão que ele comunicava. Porque ele era um escravo. Mas um escravo, ele administrava os bens do marido, ele fazia crescer, ele prosperava, era um homem sério, um homem temente a Deus, com uma postura irrepreensível. Ela se encantou por aquele padrão. Era o padrão que ele comunicava que fez com que ela se encantasse por ele. Eu disse o quê? Vamos lá. Com sabedoria, você pode construir muita coisa. Como sempre digo, montar um negócio não é difícil. Começar uma empresa não é difícil. Se casar não é difícil. Pode casar. Fazer filho não é difícil. É tudo fácil, isso aí é tudo fácil. Mas o problema é estabelecer tudo isso. O problema é estabelecer o casamento, o problema é estabelecer o negócio, o problema é criar bem um filho, o problema é você ter qualidade de vida e viver uma vida poderosa, construindo, avançando a cada dia. Esse que é o desafio. Esse é o grande desafio. E é isso que nós aprendemos. Eu preciso de inteligência, eu preciso de discernimento. Eu disse, no sete Espírito do Senhor, começa com sabedoria e termina com o quê? Tudo que está dentro depende desses dois. Se você não tiver temor, esquece. Se você não tiver sabedoria, esquece. Então não tem poder para você, não tem conselho para você, porque o espírito do temor, que é o espírito do poder, fortaleza, está lá dentro. O espírito do conhecimento está lá dentro. O espírito da fortaleza está lá dentro. Para pensar. Conselho, espírito de conselho, conselheiro, aquele que tem informações que ninguém tem, está lá dentro. Só que está dentro desses dois. Começa com sabedoria e termina com temor do Senhor. O que eu preciso fazer para Deus me honrar? Você quer que eu te fale? Olhe para o seu coração. Lembra que a Bíblia diz que o problema está no coração. Do coração depende todas as saídas da vida. Deus precisa olhar para dentro de você, para o teu coração e se agradar do que Ele está vendo. Por isso que ser um cristão de verdade é mais do que você vir à igreja. Porque Deus está olhando no seu coração, eu estou vendo só a sua aparência. Você está vendo somente a minha aparência, Ele está olhando para o seu coração. Você se torna diferenciado por aquilo que alimenta a sua mente. O que alimenta a sua mente? O que alimenta o teu espírito? Do que se alimenta? Hoje, eu falei uma coisa pela manhã, quem me acompanhou na live hoje? O que precisa ter numa oração? 3 coisas. A oração precisa ser sincera. Tá bom, então para aqui. Por quê? Primeira coisa, Deus, se Ele não encontrar sinceridade, se Ele não encontrar verdade, intenções e motivações certas. Primeiro, o versículo diz que a oração de um justo, ela tem um tremendo poder. Um tremendo poder. A oração sincera de um homem justo torna disponível um tremendo poder. Mas olha aqui, diga comigo, oração sincera. Então, a primeira coisa, veja se tem verdade e sinceridade nessa oração. Diga contínua. Como precisa ser? Sabe por quê? Porque não é o que você faz de vez em quando que vai mudar a sua vida, mas o que você faz perseverantemente. Tem que haver perseverança na sua oração. Tem orações que é rapidinho, é um pedido, você fala, ou às vezes tem orações que a gente só pensa, e você vai ser respondido. Mas tem orações que não. E a oração precisa ser
Deus sabe o que eu quero. Você vai passar esperando. Específica. Por que específica? Está lá o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. O que você quer que eu te faça? Ele respondeu o quê? Senhor, eu quero. Foi específica? Seja feito conforme sua fé. Quando Jabes fez essa oração: Senhor, aumenta as minhas terras, guarda-me de males e livra-me de dores. E Deus ouviu a sua oração. Ele foi específico? O que ele queria? Não desistam de estar sempre pedindo, porque vocês receberão. Não desistam de estar sempre procurando, porque vocês acharão. Não desistam de estar sempre batendo na porta, porque pois todo aquele que fica pedindo o quê? Todo aquele que fica procurando o quê? A porta se abre para todo aquele que fica. Então, mas vamos lá, o que você está pedindo? O que você está procurando? Em qual porta você está batendo? Qualquer porta? Pedindo qualquer coisa? Ou você está sendo claro e específico? Ontem, na hora que eu compartilhei com vocês o testemunho aqui, foi depois, quando eu saí da igreja, foi chegando um monte de mensagens para mim. Foi chegando várias mensagens, e uma delas, alguém chorou muito no culto, que eu disse para vocês que eu tenho vários pontos aqui. Se eu tiver que pontuar para você, eu vou falar de vários pontos. Eu disse, nós começamos o ano com um espírito diferente, com uma fé diferente, muito específico em muitas coisas. Muito específicos. Meus filhos, meus internos, meus pastores externos, sabem do que eu disse para eles e os números que eu dei para eles. Que eu dei números. Eu falei, a nossa oração vai ser por isso. E esses são os números que nós vamos orar. E começamos nesse processo específico. Oração sincera, oração contínua e oração específica. Intensificamos. Orações nos nossos períodos de orações. Como disse, toda madrugada tem alguém orando aqui. Toda madrugada. Todos nós estamos revezando num processo de oração na madrugada. Toda sexta-feira eu estou aqui na madrugada. Toda. Orando. Oro nesse altar, sento nessa cadeira, choro sozinho, levanto, ando para lá, ando para cá, ando para lá, ando para cá e profetizando. Quando eu compartilhei com vocês do projeto, inclusive, a pessoa está aqui, ela está me ouvindo, tá? Ela está me ouvindo. Não a outra pessoa que falou com ela. Ele falou, eu já entrei em contato com o fulano de um projeto para um templo desse número de pessoas. Eu falei, amém?
nós podemos começar, mas eu estou orando por esse número. Aí a pessoa voltou e falou, então acabou, é o número que o senhor falou. Aí, ontem quando eu falei do tamanho da área, do tamanho do terreno, os profissionais que estão aqui, que choraram muito na reunião, eles mandaram, ela especificamente, mandou uma mensagem dizendo assim, nós estamos muito impactados, porque quando nós falamos do projeto, para fazer um projeto, desenvolver um projeto do tamanho do que o bispo falou, nós estávamos conversando a respeito, nós precisamos, no mínimo, de uma área, no mínimo, de 10 mil metros quadrados. Falou na noite anterior, e eu venho e falo o número aqui. Eles começaram a chorar ali. Por quê? Porque era exatamente o que precisava ser antes de ter. Você entendeu? O que precisava ser antes de ter. E Deus, é como se a gente vai dando os passos aqui, e Deus vai colocando o chão. A gente começa a dar os passos de fé, e Deus começa a abrir o caminho. Deus começa a criar. Às vezes a gente pensa assim, como? De que forma? Ah, meu filho, lembra de uma frase que eu sempre disse para vocês, ensinei vocês a repetir? Eu não sei de que jeito, eu não sei de que forma, mas vai acontecer. Eu não sei como Deus vai fazer, de que forma Ele vai fazer, quem Ele vai usar, mas Ele vai fazer. Esse tem que ser o seu espírito. Esse tem que ser o seu espírito. Porque eu também não sabia. Eu também não sabia quem que Deus ia fazer. Quem que Deus ia usar. Só que Ele está movendo. Eu digo para você, sem cessar, uma porta, um cliente, um negócio. Uma pessoa pode fazer a diferença. Uma. Talvez muitos dizem assim, ah, não é bem assim, não funciona, nós estamos mostrando que é na igreja. Deus está mostrando, está respondendo a nós. Que é. Não limite Deus. Só agrade a Deus. Mostre a Deus as intenções e as motivações certas. Não tem por que Ele não fazer. O mundo não está sem dinheiro. O mundo tem dinheiro. Está cheio de dinheiro correndo por aí. Só que em quais mãos ele está? Não é verdade? Em quais mãos ele está? Agora, qual que é a diferença? Às vezes a gente fala assim, ah, Senhor, tira da mão do ímpio, coloca... Não, mas peraí, o ímpio é ímpio, não tem compromisso nenhum, não tem fidelidade nenhuma. E o justo? O que faz dele justo? Porque ele vem à igreja? Você acha que vir à igreja faz de uma pessoa justo? Não, não faz. A igreja está cheio de joio, a igreja está cheio de pessoas que não são trigo. Eu é que sei se eu sou joio ou se eu sou trigo. As minhas atitudes vão revelar se eu sou ou não sou. Volta o primeiro ali, 14, Isaías 14, 24. Diga assim comigo, diga: o Senhor dos Exércitos jurou, certamente, como planejei, o que está escrito? E como pensei, assim será. Quem pode invalidar uma ordem dada por Deus? Quem pode? Deixa eu dizer uma coisa para você, se Deus determinar uma porta aberta para você, quem pode fechar essa porta?
Se Deus determinar que você vai ser grande, quem pode impedir você de crescer? Se Ele determinar que você será rico, se Ele determinar que você será milionário, quem pode invalidar, quem pode impedir isso? Se Ele determinar que o dinheiro vai sair das mãos de quem é infiel e colocar nas mãos do fiel, ninguém pode impedir isso. Diga comigo, como pensei, assim será. Como determinei, assim acontecerá. Mais uma vez, diga como pensei, assim será. Como determinei, assim acontecerá. O que você tem pensado? Como você tem pensado? Quais são os seus pensamentos? Porque tem gente que diz assim, não adianta eu nem pensar, não adianta eu nem projetar, porque não vai acontecer mesmo. Esse é seu pensamento. Quando deveria ser como eu tenho pensado e como eu tenho determinado, assim acontecerá. Como eu tenho pensado, assim será. Como eu tenho determinado, assim acontecerá. Diga essa palavra comigo, diga não sei de que jeito, não sei de que forma, diga mas eu sei que vai acontecer. Nós temos um projeto grande pela frente. E você acha que Deus vai colocar nas mãos de quem para executar esse projeto? Se coloque na posição. Ontem alguém mandou uma mensagem para mim e falou assim, bispo, o senhor sabe já do que está no meu coração. E ele me deu números tão grandes que eu falei assim, meu Deus, já está entregue no coração. Já está entregue. É o que Deus precisa encontrar em nós, gente. Tem propósito. Eu falei ontem, sem visão o povo perece. A Bíblia diz isso. Sem visão as pessoas perecem. Se falar assim, bispo, se me desse 20, 30 milhões hoje eu resolvi o meu problema. Se você não tiver visão, você vai ficar pobre rápido. Se você tiver intenção e motivação errada, isso vai fazer assim na sua mão, ó. Porque você não tem visão. Tem que orar por visão. O que Deus quer? O que Deus tem para você? Você faz parte de qual propósito? Você sabe que, eu estava falando para o meu filho agora há pouco, quem foram as duas pessoas que Deus elogiou a fé? Quem? A mulher cananeia e o centurião. Você lembra o que o centurião falou para Jesus? O que ele falou? Basta uma palavra do Senhor e o meu servo será curado lá. Mas eu vou te contar uma coisa hoje que talvez poucos de vocês saibam. E eu vou ler uma coisa com você. Meninas, se vocês puderem aí, projeta na NVI para eles Lucas 7. Lucas 7. Isso. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência. Diga comigo, este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação. Diga comigo, ele ama a nossa nação e construiu a nossa. Ele merece isso. Ele ama a nossa nação e ele construiu a nossa sinagoga. Ele construiu nossa casa de oração. Jesus foi com eles. Diga a palavra, Jesus foi com eles. E já estava perto da casa quando o centurião
mandou amigos dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Olha que homem humilde, porque ele poderia ter feito assim: eu mereço, eu construí o templo, eu construí a sinagoga. Se o povo tem um lugar para buscar a Deus, fui eu construir. Não, eu não mereço que o Senhor nem vá na minha casa, por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. Diga um, vai, e ele vai. Diga outro, vem, e ele vem. Diga o meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se, e voltando-se à multidão que seguia, disse: eu lhe digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Queridos, ele teve fé para construir uma sinagoga, ele construiu um templo para o Senhor, e você vê a fé dele, ele sabia o que significava autoridade. Ele disse: eu também sou homem de autoridade, basta uma palavra, porque quando eu digo aos meus soldados vão, eles vão, quando eu digo aos meus soldados vem, eles vêm. Libera só uma palavra aqui, vai acontecer lá. Esse homem entendia. Mas sabe, olha que coisa incrível. Esse homem honrava, ele era romano, ele honrava mais que os religiosos judeus. O que os judeus não fizeram, ele fez. Olha a fé dele. Quem está entendendo? Isso é lindo. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o seu servo reestabelecido. Com uma palavra, como ele creu, foi esse homem e a mulher cananeia foram os únicos, mas com essa expressão, ele foi o único. Nem Israel, no meio dessa nação religiosa aqui, tem um monte de religioso aqui, mas eu não encontrei ninguém com tamanha fé. Isso é fé. Quem está entendendo? Aprenda. Comunique o padrão certo. Deixe Deus encontrar no seu coração. O Senhor disse: minha é a prata, meu é o ouro. A porta que ele abre, ninguém pode fechar. A que ele fecha, ninguém pode abrir. Ele só precisa encontrar intenções e motivações certas. Se coloque no propósito. Honre ao Senhor. O tempo do deserto passa para todos. Nem todos, mas o processo do deserto, todos passam por ele. Por isso que eu disse a vocês, quantos dias faz que eu venho fazendo advertência sobre esse culto? Porque eu sei o que Deus falou comigo nele. Minha primeira virada na minha história foi com ele. E Deus não tinha me dado e me tocado tão profundamente quando ele me tocou agora para o encerramento do propósito na segunda-feira que antecedia o propósito. E se você for nesse culto, você vai escutar o que eu estou falando lá. Porque Deus estava mandando para mim uma mensagem que era um ponto de virada. Começava por mim, era um ponto de virada. Eu já entro com uma cobrança gigantesca. Porque esse nível que me trouxe aqui não é o nível que vai me levar para lá. Não é o nível que eu preciso aumentar. Eu preciso subir. O padrão tem que se elevar. Amém? Diga: como pensei, assim será. Como determinei, assim acontecerá. Diga: como pensei, assim será. Como determinei, assim acontecerá. Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Como você tem pensado? Como você tem pensado? Quais são os pensamentos que estão fluindo dentro de você? Quais são os pensamentos que
A sua mente tem se enchido. Quais são os pensamentos? O que você tem determinado? Como hoje nós começamos o nosso dia, já em ação de graças. Nós começamos o nosso dia. O salmista diz: bendiga a minha alma. Bendiga o Senhor, minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Diga comigo: bendiga o Senhor, a minha alma. Diga: não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Fala para a tua alma isso. Não deixa a tua alma se esquecer das bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Onde você estava há um tempo atrás? Quem era você há alguns anos? Quais são as bênçãos que Deus derramou sobre a tua vida nesse período? Será que é um espírito grato aí? Muitos de vocês, mesmo antes de chegar à igreja, Jesus já vinha guardando e chamando e protegendo você. Ele já vinha cuidando de você. O salmista diz: é Ele que perdoa os seus pecados e cura todas as suas doenças, sejam elas internas ou externas, que resgata a sua vida da sepultura. Quantos de vocês eram para estar mortos? Quantos de vocês já eram para estar mortos? Deus, quantos livramentos Deus já te deu? Quantos livramentos que você sabe, e tem aqueles que você nem sabe. E coroa de bondade e compaixão. A bondade dele está sobre você. A compaixão dele está sobre a tua vida. Diga comigo: que enche de bens a minha existência. Ele tem enchido de bens a tua existência. Quer mais? Se achega mais? Se aproxima mais? Quer mais? Sai do raso e vai para águas profundas. Quer mais? Fale a Deus: eu quero mais do Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero mais intimidade com o Senhor, eu quero me aproximar mais. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Ele enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Quer dizer, você passa por um processo de renovação. O salmista no Salmo 34 diz: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Olha para Jesus, só para Jesus. Olha só para Ele. Não olha para a direita, não olha para a esquerda. Olha só para Ele. Porque os que estão olhando para Ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Porque Ele diz que aquele que vem a Ele jamais será decepcionado. Aquele que confia nele jamais será decepcionado. Este pobre homem clamou e o Senhor ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Não tem tribulação que Deus não liberta. Diga comigo: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra
Você sabia que você tem um anjo aí de plantão 24 horas do seu lado como sentinela? Meu Deus, que coisa gloriosa, nós temos um anjo como sentinela, um anjo o tempo todo nos guardando, o tempo todo nos protegendo. Você tem um anjo aí. E se não tivesse, quantas coisas ruins poderiam já ter acontecido? Quantos acidentes, quantos livramentos Deus já deu? Quantos? Provem e veja como o Senhor é bom. Ele é bom, gente. Provem e veja como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Como é feliz o homem que nele se refugia. Tema o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Diga essa palavra comigo: nada falta aos que o temem. Não falta paz, não falta alegria, não falta saúde, não falta dinheiro, nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor não têm, de nada tem falta. Diga: os que buscam o Senhor de nada tem falta. Os justos clamam e o Senhor ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salvo de espírito abatido. Ele está perto, Ele não está longe não. Ele está perto. O justo passa por muitas adversidades. Diga: mas o Senhor o livra de todas. Acredite nisso. Queridos, nós estamos num ponto de virada. Nós estamos num ponto de virada. Eu acredito que nós estamos indo por um outro tempo, por um novo tempo. Eu acredito em um tempo de glória. O tempo, como desde aquela sexta-feira que o Senhor, Ele diz: prepare-se para entrar na terra prometida. Prepare-se. Prepare-se para entrar na sua terra prometida. O que é a sua terra prometida? O que é? Vem cá. Deus levanta quem Ele quer, Ele promove quem Ele quer, Ele abençoa quem Ele quer. Eu não digo isso para vocês sem cessar. Uma porta, um negócio, um cliente, uma ideia, pode mudar tudo. E Deus está mostrando isso para nós agora. E a ideia, talvez você não entendeu o quanto está favorável para você ter um ponto de virada na sua vida. Porque se você não aprendeu isso, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Eles já estão estabelecidos. O que Ele determinou está determinado. Não tem quem possa invalidar isso mais. Agora é só quem Ele vai usar. Aonde Ele vai encontrar corações que Ele possa usar. Para levantar de forma poderosa. Para fazer dessas pessoas um canal. Condutores de glória, condutores de unção, condutores de riqueza, condutores. Quem é que Ele vai usar? Quem são as pessoas que Ele vai usar? É para você. É para você. Isso é para você. Os projetos de Deus são grandiosos.
são gigantescos. E Ele vai levantar vocês. Sabe o que você tem que focar e orar? Me dê o coração certo, Senhor. Me dê um coração que te agrada, Senhor. Porque tudo procede do coração, tudo vai sair do coração. Se Deus encontrar o coração certo, se Deus encontrar o coração entregue, o coração generoso, além dele fazer na tua vida, Ele vai fazer através da tua vida. Além dele fazer em você, Ele vai fazer através de você. Como a Bíblia diz, 1 vai valer por 100, 100 vai valer por 1000. E biblicamente tem aquele que 1 faz o que precisava de 1000, porque não pode ser você. Porque não pode. Por isso, nós continuamos aqui. Para comunicar o padrão elevado, você precisa de sabedoria. Você precisa de sabedoria para comunicar o padrão elevado que Deus. As pessoas têm que olhar para você, têm que ver Deus. As pessoas têm que olhar para você e ver um caráter, uma conduta, um espírito totalmente diferenciado. Elas têm que olhar em você e ver o Senhor na sua vida. Elas têm que olhar e dizer: você é diferente. Não, e você não é diferente porque você tem dinheiro. Não, você é diferente. O teu caráter é diferente. O teu falar é diferente. O espírito que há em você é diferente. Você é uma pessoa diferente. Você é uma pessoa que tem algo diferente. Elas têm que olhar para você, a tua família tem que olhar para você e ver que você é diferente. Não é a mesma pessoa que eles conheceram. Os teus amigos têm que olhar para você e não reconhecer você. Você não é a mesma pessoa que eles conheceram. Você mudou, você é uma nova pessoa. E Deus tem te levantado e te promovido. Porque ninguém pode esconder uma cidade edificada em cima do monte. Ela vai brilhar. Ela vai brilhar. Aleluia. Deus vai levantar com força. Deus vai levantar com poder. Não tem, não fique. Às vezes você fala assim: eu sou pequeno. Eu não tive estudo, eu não tenho formação. Meu filho, se você tiver Deus, Ele tem informações que você não tem. Ele tem ideias, revelações para dar a você que Ele não revelou a ninguém. Ele tem projetos. Ele tem projetos que Ele revela aos seus. A Bíblia diz que Deus tem segredos com os seus. Ele tem segredos com os seus. E Ele revela os seus segredos aos seus. A única coisa que você tem que dizer agora: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. E eu quero, Senhor, eu quero que o Senhor encontre em mim algo que agrade ao Senhor. O coração certo. O coração certo, com a intenção certa, com as motivações certas. Eu quero que o Senhor encontre em mim. Me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda, Senhor. Coloca dentro de mim o coração certo, as intenções certas, as motivações certas. Deus pode. Deus pode. Ele tem falado que Ele vai levantar gente muito grande no nosso meio. Ele tem falado que Ele vai levantar gente muito grande no nosso meio. Ele tem falado e Ele está mostrando. Ele está mostrando. Não é palavras de homens. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Dê a Deus
Tira o coração rebelde e coloca um coração quebrantado. Eu já fui questionador. Fala para Deus: eu já fui questionador, eu já fui murmurador, eu já questionei muitas coisas, mas eu não quero mais. Eu quero, Senhor, me prostrar diante do Senhor. Eu quero me render diante do Senhor, porque eu sei que o único que pode mudar a minha vida, mudar a minha história, curar o meu destino, esse é o Senhor, ninguém mais. Queridos, Ele pode. Deus tem coisas tão grandes para fazer através de alguns de vocês. Deus tem coisas tão grandes. O que Ele está fazendo aqui, ó. Olha o que Ele está fazendo aqui, ó. Deixa eu só falar uma coisa para você. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Deus usou alguém para me procurar, pedir uma reunião comigo e dizer: eu quero fazer uma doação para a igreja. Eu quero fazer essa oferta para a igreja, para ser construído um templo, para ser construído uma casa de oração para que almas sejam salvas. Uma pessoa, não foi um grupo de pessoas, uma pessoa, um casal. Não pode alguém procurar você e dizer: eu quero fazer negócio com você, eu quero parceria com você, eu quero uma aliança com você, eu quero fazer com você. Não, eu não sei porquê, mas eu quero fazer com você. Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu quero fazer com você. Eu sinto fazer com você. Deus pode. Deus pode. Abre teu coração, amplia a tua fé, amplia a tua visão. O que você espera? Deus, Ele usa pessoas. Olha aqui para mim, deixa eu falar uma coisa para você. Vou falar para vocês o que eu falei sábado. Aquelas pessoas em situação de rua. Pessoas nos ferem e pessoas nos curam. Nós somos feridos por pessoas e nós somos curados por pessoas. Nós somos feridos por pessoas, mas Deus usa pessoas. Não seja um ferido. Muitas vezes nós somos feridos, mas Deus usa tanta gente para ser bênção na vida da gente. Não é verdade? Deus usa pessoas para nos amar. Deus usa pessoas para nos amar. Deus usa pessoas. Quase todos nós tivemos um problema de paternidade. Quase todos nós. Muitos de vocês têm pai. Muitos de vocês têm mãe, mas sofrem de paternidade. Pais ausentes, pais distantes. Mas nós não temos um problema de paternidade espiritual. Nós não temos esse problema. Nós somos curados pela paternidade espiritual. E começa por aqui, ó. Eu não sou pai só do Vitor, eu sou pai de vocês. Eu não sou pai só da Bruna, eu sou pai de vocês. Tanto quanto eu amo, eles sabem disso. Eu falo: Senhor, coloca cada dia mais amor. Eu amo vocês. Eu amo vocês. De verdade, eu amo vocês. Cada um de vocês. Você pode nunca ter falado comigo, mas eu amo você. Muitos de vocês nunca falaram comigo, mas eu amo vocês. E eu sei que muitos de vocês, o sentimento de vocês por mim é verdadeiro. Vocês estão comigo.
Ouve o que eu falo a vocês. Vocês não são órfãos. Vocês não têm problema de paternidade espiritual. E é muito melhor a paternidade espiritual. Nós temos um pai. Eu sou só pai espiritual de vocês, mas nós temos um pai. Nós não somos órfãos. E sabe o que reforça isso que eu estou falando para vocês? É que a Bíblia diz que nós somos co-herdeiro com Cristo. Cristo já herdou o mundo. É dele. Por isso que o mundo não é do diabo. Isso aqui é nosso. Quando diz o mundo, é impiedade, é do maligno. Até porque quem está esperando que o mundo vai acabar, ele não vai acabar. Cristo vai voltar para governar. Está esperando que vai acabar? Não vai acabar. Ele vai voltar para governar. E nós vamos governar com ele todas as nações da terra. O negócio é maior. É muito maior. Então, querido, coloca o coração no lugar certo. Só diga a Deus: eu quero fazer parte de tudo isso. Eu quero fazer parte dessa glória. Eu quero fazer parte, meu Pai, dessa que é a maior obra da terra. A obra do Senhor é a maior obra dessa terra, é o maior projeto dessa terra. E você já parou para pensar o quanto Deus precisa levantar outras pessoas como estas? Você acha que nós precisamos de uma área, nós precisamos de um terreno? Nós precisamos construir um templo para adoração ao Senhor? Escute o que eu vou falar para você. A igreja vai levantar templos, a igreja vai edificar escolas, a igreja vai edificar hospitais, a igreja vai edificar uma estrutura para a glória do Senhor, para abençoar almas, para ganhar almas para o Senhor. E vocês fazem parte disso. Vocês vão ser os instrumentos. Começou aqui, ó. Lembra o que a bispa disse? Esse lugar foi um canal de bênção. Aqui nasceu o Ministério Mudança de Vida. Aqui igrejas foram abertas para tudo quanto é lugar. Hoje a estrutura que nós temos lá em São Paulo começou aqui. Olha o que Deus pode fazer através de um. Olha o que Deus pode. E só está começando. Nós só estamos começando. Não se distraia. É só o começo de algo estrondoso que talvez você não tenha dimensão. É só o início. Por isso que Deus precisa fortalecer vocês, fortalecer a igreja. Nós estamos numa fortaleza, recebendo dos céus, sendo treinados, preparados como guerreiros, soldados. Num futuro bem próximo, os nossos filhos não vão estar nessa influência, dessa nojeira que está aí na educação, essa vergonha que está aí na educação. Os nossos filhos vão estar no lugar sagrado. Os nossos filhos, os nossos netos serão formados no lugar sagrado, no temor do Senhor. Já parou para pensar? Coisa linda? Não, isso não é um projeto tão distante, não. Nós veremos. Nós vamos fazer parte disso. Entendeu? Nós vamos fazer parte disso. Hoje eu disse para o meu filho, para o meu genro: o nosso teto é o piso de vocês. No teto que nós estamos construindo, olha que nós achamos que nós chegamos lá em cima. É o piso deles. Eles começam a pisar no nosso teto, porque a outra geração, maior, mais forte, os netos e assim por diante, os seus filhos, os seus netos, a nossa descendência. Que coisa linda. Um exército de guerreiros do Senhor. Um exército sendo preparado, treinado, forjado pelo Espírito Santo. Consegue visualizar isso? Isso vai acontecer. Isso vai. Sabe por que vai acontecer? Já foi visualizado. Lembra quando José sonhou? Ele sonhou, já estava a caminho. Agora, eu não sei quanto a você,
Eu estou aqui, eu honro aqui, eu amo aqui, eu vou honrar até o meu último dia aqui, mas eu já me vejo lá, no nosso novo templo. Eu já visualizo lá. E você também, eu sei que você já está se enxergando num culto lá. Como é que vai ser lá? Eu também não sei ainda. Agora é outras coisas que nós temos que buscar de Deus, o que Deus vai nos dar. Mas nós já estamos no processo intencional da visualização, já visualizando tudo intencionalmente. E nós temos que ser uma espécie de centurião. Você viu que quando for falar com Jesus, falaram assim: esse cara merece, esse cara, além de amar a nossa nação, esse cara construiu a nossa sinagoga, ele merece. O Senhor não falou uma palavra, o Senhor saiu e foi. O Senhor não abriu a boca, não falou uma palavra, o Senhor simplesmente levantou e foi, porque esse cara tinha crédito. Aí o Senhor nem chega lá, ele já está mandando alguém, enquanto o Senhor, olha, o Senhor não é digno, eu não sou digno porque o Senhor entra na minha casa, só libera uma palavra aqui, vai acontecer. E o Senhor diz: nunca vi tamanha fé. Amém? Fecha os olhos, pensa de forma intencional, pensa no futuro poderoso, pensa para onde Deus está te levando e pensa no que você vai fazer para o reino. Pensa, porque muitos outros serão levantados como estes que estão sendo levantados agora, muitos outros, e nós só começamos a caminhada, nós só começamos. Deus vai te honrar, Deus vai te dar ideias, Deus vai te dar visão, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar revelações, Deus vai te dar graça, Deus vai te capacitar, Deus vai te favorecer, Deus vai abrir portas para você, Deus vai usar pessoas para te favorecer, Deus vai enviar pessoas, conexões, parcerias, Deus vai te abençoar de forma tão estrondosa que você precisa se preparar para isso, você precisa se treinar, passar por esse treinamento para ser a cada dia uma pessoa melhor, um administrador melhor, um homem melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um empresário melhor, um próximo melhor, uma pessoa que administra melhor, que conduz, que é fiel no pouco, que honra a Deus, organizado, disciplinado, porque Deus vai te levar para coisas muito grandes e você tem que se preparar para isso, se preparar em nome do Senhor Jesus. Você tem que se preparar para isso. Deus está nos levando para coisas muito grandes. Como pensei, assim será. Como determinei, assim acontecerá. Então determina o que vai acontecer. Determina o que vai acontecer. Determina o teu futuro. Determina, porque assim acontecerá. Determina a obra grande que Deus vai fazer. Determina as coisas estrondosas que Deus vai fazer, as coisas gloriosas. Determina para onde você vai, aonde, em nome de Jesus. Determina, em nome do Senhor Jesus. Eu sou um general do reino, eu sou um dos governantes distritais, eu sou um instrumento, eu sou um canal, eu sou Deus, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Fala com Deus e diga: eis-me aqui, Senhor, conta comigo, Senhor, conta comigo, Senhor. Eu quero fazer parte desse projeto, eu quero fazer parte de tudo isso, Senhor, eu quero fazer parte de tudo isso, eu quero fazer parte de tudo isso. E você vai fazer parte de tudo isso, você vai, aleluia, 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 aleluia. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Diga a Ele: minha alma anseia por Ti, Senhor. Diga a Ele:
Poderoso Deus. Poderoso Deus. Diga com fé: minha alma anseia por ti. Derrama dons e talentos, Senhor. Dê visão. Dê visão. Só peça a Deus que te dê visão. Só peça a Ele que te dê visão, e Ele vai te dar visão. Minha alma anseia. Ah, minha alma anseia por ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti, meu Senhor. Minha alma anseia. Quem? Diga com fé: no Santo dos Santos. Em outro lugar. Não sabe viver. Clamar. Isso, diga com fé: quem já pisou? Em outro lugar. Diga a Ele: Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Deus pode contar com você? Ele pode? Diga a Ele então: o Senhor pode contar comigo? O Senhor pode contar comigo, Senhor? Eu quero fazer parte da construção do Teu reino aqui. Eu quero fazer parte dos Teus projetos. Só diga a Deus: seja lá o que o Senhor estiver fazendo, não me deixe de fora. Seja lá o que o Senhor estiver fazendo, não me deixe de fora. Conta comigo. Estabeleça propósito de fidelidade com Deus, de entrega. Aleluia. Aleluia. Conta comigo, Senhor. Conta comigo, Senhor. Conta comigo. Pode contar comigo. Pode contar conosco. No Santo dos Santos. Só diga aí no seu lugar: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Conta comigo, Senhor. Não me deixe de fora dos seus projetos. Eu quero fazer parte
Seja lá o que o Senhor estiver fazendo, não me deixe de fora. Eu quero fazer parte de todos os projetos do Senhor. Faça seus propósitos com Deus. Faça a sua aliança de fidelidade. Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Porque se é alguém que pode transformar completamente a sua vida, esse é Ele. Gasta tempo com Ele, investe tempo. Investe. Porque Ele vai fazer coisas muito, muito, muito grandes. Muito. Para a glória dEle. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo. Como você pensou. Como você determinou. Eu concordo que assim acontecerá. Senhor, eis-nos aqui. Como um corpo. Nós fazemos parte de um corpo aqui. Pode contar com o nosso corpo. Que nós possamos continuar. Que o Senhor continue nos usando como fonte. Que o Senhor continue nos usando como fonte, Senhor. Como fonte, que muitos se alimentem daquilo que tem saído de nós. Que o Senhor nos use para isso. Que o Senhor nos use para coisas ainda maiores. Nós temos projetos incríveis, Senhor. E que o Senhor nos use e nos dê direção e sabedoria para conduzir tudo isso que nós temos pela frente. Para a honra e a glória do Senhor. Levanta essas estruturas poderosas. Essas colunas poderosas para o teu reino. Eu oro por todos, eu abençoo a todos. Quero pedir a tua bênção, quero dar a minha bênção, que portas grandes sejam abertas. Uma ordem, uma palavra do Senhor. Um cliente, um negócio, uma ideia. Pode mudar tudo. E o que é isso para o Senhor? Nada. Eu os abençoo, peço a bênção do Senhor e quero dar a minha bênção. Diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome de Jesus. Amém? Para Jesus bem forte.